Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje com o Gabriel Franco, tá com uma cara de zumbi igual o Michael Jackson em Thriller, e tô com o Guilherme Ribeiro Paturi, que tá mais feliz do que tá parecendo um pinto no lixo, cara. Até parece que é o Galo que vai jogar, entendeu? Pinto, Galo. Parece que é o Galo que tá na Libertadores ainda. O que tá acontecendo, cara? Que vocês mandaram o Kudê embora, é o Kudê que vai ganhar esse título. Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá de onde você estiver escutando nesse mundo mundial, é um prazer enorme estar aqui. Cara, é feliz hoje, né, cara? Fiz aqui uma brincadeira com a minha camisa do Boca Juniors. Parece que é o Galo, né, cara? Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Boca na Argentina, então estou aqui feliz para o jogo de amanhã, cara, porque já tem torcedor Renécia que fala que já perdeu, que empatou na Bomboneira, mas, cara, temos que ganhar no Brasil. É isso, cara. Nada de novo no futebol argentino do que o Boca ganhar no Brasil, né? Lembrando quando empatou na Bomboneira em 2005, ganhou de 3-0 do Grêmio no Olímpico. É verdade. Enfim, o jogo, né, que será amanhã entre Boca Juniors e Palmeiras, que o Gui está se referindo, nós estamos gravando na quarta-feira, dia 4 de outubro. Isso aqui vai sair provavelmente na sexta-feira. Vocês já estão, então, sabendo o resultado. O Gui pode ter, cara, mandado a real aí, ou ele pode ter zicado. Exato, essa é a verdade. E eu posso fazer outro comentário antes de passar por Pode, deve. Essa camisa em específico é a camisa do Boca de 2000, ou seja, tem a minha idade essa camisa. Em 2000, o Boca Junior simplesmente empatou os jogos com o Palmeiras e foi campeão nos pênaltis. É isso. Tá, veio a não ser campeão, cara. Mas o Boca foi pro Mundial de 2000? Ele foi campeão mundial de 2000? O Boca não foi campeão de 2000. Foi. Não faz muito sentido isso. Como que o time finalista da Libertadores não disputou a final do Mundial sem ter sido eliminado no meio? Vocês sabem estranho. Alguém devia fazer algo sobre isso. Cara. Pois é. Franco já entrou arrebentando a boca do balão. Conta aí pra gente, cara. Por que você tá com essa cara de cansado, mano? Pois é, cara, como sempre polêmico. Eu tô cansado porque ontem foi a festa de comemoração. Ontem, terça-feira, né, dia 3/10 de 2023, foi a festa de comemoração do título do São Paulo na Copa do Brasil. O dia do fico do Caio Paulista. E, cara, tô cansado porque a gente trabalhou muito. Você acha que você trabalha em clube e sua vida se resume a trabalhar em dia de jogos? Não, vai além do dia dos jogos e também tem além, muito, muito mais além, cara. Então eu tô extremamente cansado. Pero que eu não sou como Guilherme Ribeiro Paturi, eu sou de la hincha de River Plate na Argentina, mas na quinta-feira, felizmente, nosso Boca vai para a final da Libertadores, se quiser ser, contra o Flusão do nosso Diniz, se Deus quiser. Cara, tem tudo para dar o contrário do que eu falei aqui, tá? Tudo, inclusive seria provável. Para avaliar estatísticas, percentuais de aproveitamento, você vai ver que, cara, tem tudo para final ser Inter e Palmeiras, mas como eu sou do contra, eu vou de Flu e Boca, se Deus quiser, cara. Teremos uma final inédita, porque o Flu da outra vez foi para a final, jogou contra a LDU, que curiosamente hoje faz o duelo contra o Defensa e Justiça, hoje dia 4/10, para poder saber quem enfrenta o meu Lion na final da Sul-Americana, né, cara? Era isso que eu ia falar, cara. Você falou aí do título do São Paulo, cara. Inclusive o Guilherme Ribeiro Paturi nem deu parabéns pra gente. Nosso episódio gravado antes da final. Mas, de toda forma, eu falei, eu que sou São Paulino, né, pessoal? Vocês podem xingar, mas é tudo uma grande brincadeira. A gente faz aqui com o maior respeito. O ano só fica perfeito pro São Paulo, né? Nem São Paulo não ser rebaixado. Isso aí tudo bem, é segundo plano, eu não ligo tanto. O ano vai ficar perfeito com o São Paulo campeão, Fortaleza ganhando, isso aí já foi os dois, agora falta o Boca ganhar. Se o Boca ganhar, acabou o ano, cara.
Pode E acabar. tem chance de um rival aí ser rebaixado, né? E eu não estou falando do Santos, para quem é Chelsea. Um só, cara, isso que eu ia falar. Ai, cara. Mas seria lindo. Mas beleza. Pô, tô feliz também aqui na nossa gravação, galera. Animado com esses jogões que vão ter aí. Eu, pessoalmente, tô confiante também. Tá aí, os 3 falando que o Boca vai passar. Vamos zicar pra caramba, mas tudo bem. Eu acho que Não, o palpite é Palmeiras, mas minha torcida vai pro Boca. então é isso, pô. Cara, eu Mas nunca estive tão confiante, cara, como ganhar no Parque da Aliança. Jamais estive tão confiante na minha vida. Essa é a verdade aqui. Eu vim aqui declarar. Vamos embora, um então. bloco sobre isso hoje. Eu não preciso declarar minha torcida agora. Tudo bem, deixa quieto, cara. Isso que eu ia falar, inclusive. Eu acho que a final vai ser Boca e Inter, acho mesmo. Mas, de toda forma, a gente já seguir conversando aqui, galera. A gente falou muito, resenha inicial, tudo bem. Mas hoje vocês entraram aqui justamente para entender um pouco mais sobre tudo isso da Libertadores. A gente vai ter conhecido os finalistas, né, na verdade, quando esse episódio sair. Então, é um episódio retroativo. Mas é explicitamente sobre a história desse grande torneio. A gente vai entender mais, cara, por que os brasileiros estão dominando. É coisa que a gente já conversou aqui no Boleiros de Humanas. Inclusive, no último episódio, que ainda não assistiu, tudo bem, da Copa do Brasil, mas vale a pena, para quem não conhece a Copa do Brasil, dar uma olhadinha lá depois, galera, porque a gente conversa sobre esse domínio também. Hoje a gente vai falar sobre o domínio brasileiro e antes, para quem lembrar, tinha um domínio argentino da Libertadores também. Então tudo isso a gente vai revisitar aqui, vamos conversar também sobre a história da Libertadores. Já pararam para pensar por que a Libertadores tem esse nome? Fica aí mais um pouquinho que a gente vai contar tudo para vocês. Então, sem mais delongas, vamos fechando essa resenha inicial e passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um bloco Kickoff, o primeiro bloco desse episódio do podcast Boleiros de Humanas. Estamos muito animados aqui porque esse episódio de Boleiros de Humanas é especificamente aí em comemoração a essa fase final da Libertadores, a Copa Libertadores, o principal torneio continental da América do Sul. E aqui nesse primeiro bloco a gente vai tratar sobre a história da Libertadores. Alguém já se perguntou por que a Libertadores tem esse nome, Copa Libertadores da América? Gui, e um tweet, cara, quem foram os Libertadores da América, mano? É isso, cara. O nome já se auto-explica, né? Los Libertadores de América, que tem aqui no Brasil Dom Pedro I, que eu sempre rio porque é tão dísparo dos outros, que eu vou citar agora, que é o San Martín, na Argentina, Simón Bolívar, enfim, vários, né? Colômbia, Venezuela, Equador, Peru é dividido entre San Martín e o Bolívar, e Bernardo O'Higgins, pouco lembrado, Libertador do Chile. Pô, tá esquecendo de vários aí, cara. José Artigas do Uruguai. Antônio José de Sucre, cara, da Venezuela. Verdade. Sucre da Venezuela, de fato. Esqueci de alguns. Eu coloquei muito na conta do Simão Bolívar, né, cara? Vamos trocar o do Brasil pelo dólar da Fonseca, Gui. Cara. Podia. Não, efetivamente o José Bonifácio fez mais coisa. José Bonifácio. Mas não é sobre isso que a gente está discutindo aqui. Mas de toda forma, sim, o nome da Libertadores, cara, é uma homenagem para quem eu tinha feito esse link aí aos líderes das independências dos processos, né, de independência desses países na América do Sul que o Gui bem lembrou. O Simão Bolívar e o José de San Martín, eu acho que são aí os principais libertadores, se a gente puder chamar nesse aspecto, porque, não só em termos de território libertado, mas que participaram ativamente, inclusive no pós aí, eu acho que nesse quesito de líderes liberais, porque inclusive libertador não é de liberar o país, mas também porque todos esses líderes, isso tem que ficar amplamente claro, tinham aí uma forte influência
da Europa liberal e desses ideais liberais. Então, por isso que você pensa, vários países aqui na América do Sul se tornaram independentes, mas poucas coisas mudaram. O Dom Pedro I no Brasil é um baita exemplo disso, né? O Brasil se tornou independente, mas na prática pouca coisa mudou. Continuou com o sistema, né, da monarquia. Efetivamente, até alguns portugueses nem sequer foram expulsos do Brasil, né? Ficaram lá no Nordeste por diversos anos, na Bahia, ficaram por vários anos depois. E, inclusive, quando Dom Pedro I abdica do trono aqui no Brasil, deixa o seu filho Dom Pedro II, né, que ainda não tinha idade para ser rei, entrando ali no período da regência, galera. Dom Pedro I sai do Brasil e faz o quê? Quem sabe responder? Franco, Gui? Para onde vai o Dom Pedro I, cara? Cara, o Dom Pedro volta para Portugal para assumir a coroa de Portugal. Por isso que ele é o Dom Pedro I no Brasil, mas Portugal é o Dom Pedro IV. É lógico, exato. E é posso dar outra informação sobre o Dom Pedro I? Pode, é do coração dele que... Eu não vou falar do coração, eu vou falar... Ofereceram a coroa da Grécia pro Dom Pedro I. Essa parte eu não sabia, cara. Mas, enfim, não é sobre isso o episódio de hoje. Depois a gente faz um episódio sobre a coroa da Grécia, cara. Eu não Pedro I. Mas é isso. Também. Não, eu acho que pra gente fazer aqui um episódio no qual a gente vai estudar efetivamente sobre cada processo de independência dos países aqui na América do Sul vai ser difícil. É relevante que a gente já citou, e eu acho que alguns fatores primordiais a gente já estabeleceu, né, que quem foram os principais, quais foram os países, e também a essa, cara, grande influência. Tem que ficar claro para todo mundo que os libertadores, em grande parte, eram realmente burgueses descendentes dos europeus que eles estavam combatendo. Isso tem que ficar claro, é um fato histórico, notificado. E daí, acho que vale a pena, em seguida, vocês darem uma olhada. E burgueses não é no sentido pejorativo, talvez, que tem sido adotado nos últimos anos, realmente porque eles pertenciam à burguesia como classe ali temporal à época, né, de fato. E agora, entrando no sentido mais prático da história da Libertadores, o campeonato passou a ser disputado efetivamente em 1960, como Copa Libertadores da América, já começava a caminhar ali em 1948. Mas tudo, né, pensando aí nessa integração, colaboração do continente sul-americano, e eu acho que isso é um fator muito relevante e está relacionado aí também ao processo de colonização da América do Sul. Pensem aqui comigo, pessoal, existem pouquíssimos mesmo continentes no mundo que tem uma coesão, ao menos linguística, tão próxima como a América do Sul, né? Por que isso aconteceu? Porque os espanhóis, né, quase que dominaram a América do Sul por inteiro, os portugueses dividiram o Tratado de Tordesilhas, tudo aquilo que se aprendeu na aula de História / Geografia, talvez já tenha esquecido. Mas esse grau de coesão e integração e muito contato entre alguns povos aqui da América do Sul é verdade, tem vários povos diferentes e, enfim, histórias conflituosas também. Aqui eu não estou passando nada a limpo aqui necessariamente, mas realmente é um continente que tem um grau de colaboração, assim, integração cultural um pouco maior do que outros. E com base nisso, em 1948 surgiu essa primeira ideia de fazer uma disputa, um campeonato continental aí, que era o Sul-Americano de Clubes Campeões. A ideia era unir todos os campeões nacionais e disputar esse torneio. Primeiro foi em 1948, disputado lá no Chile, e teve os campeões nacionais de todos os países do continente. A Argentina sendo representada pelo River Plate, time do Franco, igual ele falou, rival do Boca. O Chile contou com a participação do Colo-Colo. Inclusive o Colo-Colo, se eu não me engano, é o único clube chileno a vencer a Libertadores até hoje.
o Uruguai, com a participação do Nacional, e aí tivemos aí campeões regionais. Por que regionais? Porque esses países em específico ainda não possuíam um campeonato nacional. Por exemplo, o Brasil, sim, como a gente já fez a história do Campeonato Brasileiro, é só voltar alguns episódios. Não tinha o Campeonato Brasileiro ainda em 48, quem foi representar foi o Vasco da Gama, assim, o Vascão, o gigante da colina que tomou um santo vareio do Peixão da Massa, representou aí o Brasil no Sul-Americano de Clubes Campeões de 1948, assim como o Deportivo Litoral, no campeonato, né, regional de La Paz, na região de La Paz, na Bolívia, além do Deportivo Municipal, que havia sido vice-campeão peruano, e o Emelec do Equador, que entrou como uma convidada. Os 7 clubes se enfrentaram e tudo ocorreu em turno único, assim, sabe? Uma espécie de pontos corridos. E o campeão foi o invicto Vasco da Gama com 10 pontos, um a mais do que o River tinha na época. É importante frisar, né, que essa noção, galera, de pontos corridos com vitória valendo 3 pontos é algo bem relativamente recente. Antigamente, vitória valia 2 pontos. Então, o Vasco venceu aí com 2 pontos 10 pontos em 7 jogos, sendo o River vice-campeão com 9. E os torneios naquela época eram quase 100% organizados pelos clubes. Juntavam, faziam ali um bem bolado e tinha ali a Copa, né, esse sul-americano. E não pelas federações. Hoje em dia quem toma conta da Libertadores é a Conmebol, de fato. Antigamente não era assim o caso. O sul-americano serviu de inspiração assim, para outros campeonatos aí com times de diversos países campeões nacionais, e isso aí, esse processo foi crescendo até, de fato, termos a criação da Libertadores em 1960. E essa primeira partida da Libertadores foi jogada em 19 de abril de 1960. O jogo inaugural do torneio foi entre o Peñarol, que é um dos maiores campeões da Libertadores. O Peñarol tem 5 Libertadores. O terceiro maior campeão, o Peñarol de Montevideo, no Uruguai. Boca tem 6, está em busca da 7ª, que empataria em termos de títulos com o Independiente, outro time da Argentina, né, que tem 7 títulos, é o maior campeão. Em 1960, o Peñarol jogou esse primeiro jogo em abril de 60 com o Jorge Wilstermann, que é uma equipe da Bolívia, e o primeiro gol foi marcado pelo atacante Carlos Borges, que abriu aí o marcador desse jogo para o Peñarol no Estádio Centenário, que é um dos estádios mais clássicos do futebol. O Peñarol venceu esse jogo, para vocês terem uma ideia da disparidade que já existia no futebol à época. Hoje em dia ainda permanece, mas na época já talvez era até relativamente mais distante. O Peñarol venceu o jogo por 7-1, galera. 7-1. E o Alberto Spencer, que é, até os dias de hoje, se eu não me engano, o maior artilheiro da história da Libertadores, jogou pelo Peñarol, marcou 4 vezes. Fez 4 gols na partida, ele tem 54 gols. Gabigol tá chegando, viu? Será que passa? Mas Alberto Spencer também fez 4 gols nessa partida que o Peñarol goleou ali o Jorge Wilstermann. E eu acho que a Libertadores é importante que a gente entenda também que ela foi mudando e se modificando ao longo dos anos. Né? Antigamente era bem mais direto do que a gente tem atualmente, né? Não tinha nem fase de grupos, para vocês entenderem. Antigamente a competição já começava nas quartas de final e só 8 equipes disputavam nessa primeira edição. Pela Argentina tivemos o San Lorenzo, pela Bolívia o Jorge Wilstermann, pelo Chile, a Universidade do Chile, pela Colômbia, o Milionários, pelo Uruguai, o Peñarol, igual eu falei, pelo Paraguai, o Olímpia, pelo Peru, o Universitário de Lima e pelo Brasil, valendo 1000 pontos. Quem representou o Brasil na primeira Libertadores? Franco, essa é especial para você, cara. Eu acho que eu não consigo errar 2 vezes a mesma pergunta, né? Bora Bahia, minha porra. Cara.
Exatamente, o Bahia, cara, que tinha vencido o Campeonato 59, né? Como é a música da Turma do Lixo mesmo, cara? Solta o gogô aí. 59 é nosso, 88 também. Não somos da Turma do Lixo, que nunca ganhou de ninguém. Temos um vareio no Santos Futebol Clube, na final do Campeonato Brasileiro, inclusive. Diga-se de passagem, o que Deus o tenha, Pelé, no caso, foi lá só para passear. Foi para Bahia para tomar uma aguinha de coco, porque o jogo o Bahia dominou em campo. É isso, pô. E, enfim, nessa primeira Libertadores, né, começou diretamente já nas quartas, teve ainda um fator mais relevante, que foi que o Universitário de Lima, do Peru, decidiu abrir mão da participação, né, decidiu não participar, e isso fez com que o Olímpia, que tinha sido lá escolhido no chaveamento, passasse diretamente das quartas para a semifinal. Então, pô, pensa, o Olímpia foi um caminho de, se ganhasse, era 2 jogos, 3 jogos, na verdade, e era campeão. Dito e feito, o Olímpia foi para a final, não venceu, perdeu para o Peñarol. O Peñarol foi campeão, ganhou 1-0 do Olímpia em Montevidéu, e daí no jogo de volta no Paraguai, um empate em 1-1, a primeira final entre Olímpia e Peñarol. E, como eu já falei, a gente já teve as 5 décadas, pessoal. É muito tempo de título. Se você for parar para pensar, a Champions League agora me fugiu, mas no modelo que ela existe atualmente, já mudou de nome diversas vezes. A Libertadores, se eu não me engano, é o campeonato continental contínuo que existe há mais tempos, porque a Champions mudou diversas vezes, como eu falei, de nome, etc e tal. Então, já tivemos 5 décadas de história da Copa Libertadores da América. O maior campeão é o Independiente, que é uma equipe não é de... Me fugiu agora, é de Rosário? Não é de Rosário. Qual é a cidade do Independente aqui? Nos arredores de Buenos Aires. É rival do Racing, é rival do Racing, cara. É isso, é a Avejaneira. Que fica ali nos arredores, né? Região metropolitana de Buenos Aires. E o Independente é o maior campeão da Libertadores com 7 títulos, sendo que vários desses títulos foram conquistados na década aí de 60, 70, inclusive o último título independente foi em 1984. Independente, que é considerado aí um dos 3 grandes times da Argentina, foi recentemente rebaixado para a segunda divisão. A gente fala aí que o Independente está numa fase ruim, interminável, né? O que você ia falar, meu amigo? Inclusive, eu te dou um dado aqui, falando sobre a Avejaneira, não sei como pronunciar exatamente em português, mas enfim, a Avejaneira por a dominância do Independiente que você está mencionando, é a segunda cidade do mundo com mais títulos da Libertadores, atrás somente de Buenos Aires, capital, que tem 13, a Avejaneira tem 8, São Paulo, por exemplo, é a 4ª com 7. Você ver então como é uma potência do futebol pela dominância do Independente, também do Racing, que já levou o título uma vez. E uma curiosidade... São Paulo tem a cidade de São Paulo em si, a gente tem 7, né? Porque se a gente for... o Santos é de Santos, né? Senão seriam 10. Mas tem... Oi, fala aí, desculpa. Não, eu só contar uma curiosidade também, cara. Duvido algum de vocês dois acertar. Lógico, o estádio do Racing todo mundo conhece, que é El Nuevo Cilindro Gasômetro, mas eu queria que vocês soubessem ou me dissessem qual que é o nome do estádio do Independiente. Alguém sabe falar? É o Estádio Libertadores da América. Estádio Libertadores da América. Em homenagem a exatamente os 7 títulos, o maior campeão. Mas o Boca tem 6, não tem? Então o Boca, se ganhar, se empata. Exato, cara. Eu acho que isso aí é um medo absurdo dos cartolas do Independente. Independente que é a 3ª maior torcida da Argentina, mas não chega nem perto do Boca e do River Plate. E agora, só para fechar esse bloco, galera, vamos falar rapidamente dos títulos da Liberta por país. O Geek vai apresentar um pouquinho mais para vocês sobre esses períodos de dominância aí. Mas para vocês terem uma noção, a Argentina é
o país com mais títulos da Libertadores. Com 8 clubes campeões, a Argentina já teve 25 títulos e 12 vices. Cara, é coisa pra caramba, ainda mais considerando que foram só 8 clubes campeões. No Brasil, a gente já tem 10 campeões. Com 22 títulos, estamos no segundo lugar e temos 18 vices. O brasileiro gosta de ser vice, cara. Essa é a verdade, de fato. Depois, em terceiro lugar, temos o Uruguai com 8 títulos. A terceira cidade, o Gui ficou falando, né? Pô, Buenos Aires, depois vem a Avellaneda, daí São Paulo era a quarta. Falei, pô, quem que vai ser a terceira? E é lógico, é Montevidéu, né? Com 8 títulos, são 5 do Peñarol, 3 do Nacional. Então o Uruguai tem 8 títulos ao quarto. A Bolívia, por si só, tem 3 títulos. Se eu não me engano, os 3 são do Atlético Nacional. Equipe que ali dominou, na verdade, nos anos 90, muitas acusações, inclusive investigações ligadas à interferência do narcotráfico na atuação do Atlético Nacional. E se eu não me engano, o América de Cali, que também é da Colômbia, né, só que de Cali, foi vice-campeão 4 vezes seguidos da Libertadores. Então é uma coisa assim absurda. A participação ali nos anos 90, final dos anos 80 dos times colombianos. Logicamente, o Atlético Nacional também venceu recentemente em 2016, ganhando inclusive do São Paulo em pleno Morumbi na semifinal. Estava nesse jogo com a tristeza. Paraguai depois vem em seguida com 3 títulos, os 3 do Olímpia. O Chile tem um só título também. Esse título aí veio do Colo-Colo, como eu falei. O Equador tem um título também, esse título da LDU, conquistado sobre o Fluminense. O México tem 3 vices. O México que antigamente jogava na Libertadores, né? Vocês lembram? Já teve final entre Tigres e Inter e etc. E o Peru tem 0 títulos também, mas com 2 vices. Acho que por esse bloco é só. Alguma coisa a adicionar, pessoal, ou não? Nada adicionar, meu caro. Podemos seguir então para o nosso segundo bloco. Perfeito, meus amigos. Então é isso, vamos fechando esse primeiro bloco para ouvir um pouco mais de Guilherme Ribeiro Paturi sobre a dominância dos brasileiros e dos argentinos. Perfeito, começando então aqui nosso segundo bloco do Boleiros de Humanas, o nosso Toco e Me Voe. E agora estamos só eu e Gabriel Franco, tivemos um probleminha aí de agenda, o Miguel Rodrigues não pôde participar do resto do programa, mas não tem problema, eu e o Franco vamos tabelando aqui e vamos levando em frente, porque agora, meus caros, eu vou entrar uma discrepância que todos já veem, né, que eu tô falando do Boca para representar, que é a grande disparidade que temos atualmente entre clubes brasileiros e argentinos e a anterior dominância ou predominância de clubes argentinos na Libertadores da América, porque, claro, antes os argentinos ganhavam mais, como o Miguel já entrou, né, que clubes argentinos têm 25, foram 25 vezes campeões da Libertadores, enquanto clubes brasileiros hoje têm 22, mas essa diferença vem encurtando, né, Franco, porque na verdade ela era muito maior, como eu vou entrar aqui, meus caros, começando aqui rápido e rasteiro, então, com números pra gente entender melhor essa situação, né? Porque até 2016, clubes brasileiros venceram a Libertadores, em 17 oportunidades, ok? Com 10 clubes vencendo a competição em pelo menos uma oportunidade. Eles sendo Santos, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Corinthians e o Atlético Mineiro, o meu galão da massa. Mas, pelo outro lado, até 2016 novamente, clubes argentinos haviam vencido a Libertadores 24 vezes, com somente 8 clubes distintos conquistando a taça. Eles sendo o Independiente, o Racing, o Estudiantes, o Boca Juniors, o Argentino Juniors, o River Plate, o Vélez Sarsfield e o San Lorenzo. Então, aí já vemos, né, cara, que os argentinos levavam uma grande vantagem contra os brasileiros, vencendo a Libertadores diversas vezes, 7 seria, né? 7 vezes a mais do que os clubes brasileiros até 2016. E nesse mesmo período, né, cara, a Argentina e o Brasil, apesar da Argentina estar muito adiante em número de títulos, quando você vai levar, você olha os elencos, você vê que já tinha um problema aí, porque apesar da Argentina sempre ganhar mais, o número de prêmios, o número de prêmios, o
Rei da América, ou seja, o prêmio do melhor jogador do torneio, era empatado, com 19 jogadores argentinos, 19 jogadores que jogavam por times argentinos, 19 jogadores que jogavam por times brasileiros, tendo conquistado o prêmio Rei da América, né? Destacando aqui do lado argentino o Diego Maradona, o Mário Kempes, Martín Palermo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Juan Sebastián Verón, Teófilo Gutiérrez, Carlos Sánchez e Julián Álvarez. Então, esses aí todos, né? Jogadores bem marcantes, óbvio, só citei aqui 9, mas 19. Teve 10 aí que eu não achei que valeu a pena citar. Porque do lado brasileiro, vou citar aqui também os mais emblemáticos, que são eles: Tostão, Pelé, Zico, Sócrates, Bebeto, Raí, Cafu, Romário, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, para citar alguns dos vencedores do Rei da América. Mas, de novo, lembrando que são 19 para um lado e 19 para um outro, até 2016. Então, você vê que também tinha algo... Como você analisava, já se via que, peraí, a Argentina tem mais títulos porque a gente estamos empatados com os jogadores. Você já via que os elencos brasileiros, apesar de talvez não saírem campeões, já eram melhores, por um lado, do que os argentinos. Mas, né, Franco, a partir de 2017, eu elegi esse ano para começar a, enfim, falar da mudança, porque foi justamente esse ano que tudo mudou, porque desde 2017 tivemos, claro, 6 edições da Libertadores da América, contando a edição de 2017. Desculpa, 6 edições. E dessas 6 edições... Tivemos 6 edições da Libertadores desde 2017, o Brasil ganhou 5 dessas 6. E dentre essas 6 edições, 4 foram finais 100% brasileiras. Para quem não lembra, a final de 2017 foi uma das únicas 2 que não foram 100% brasileiras, com o Grêmio vencendo o Lanús em Buenos Aires para ficar com o título. 2018 foi a única final dessas 6 sem incluir um brasileiro, que foi disputada entre o River Plate e o Boca Juniors no Santiago Bernabéu em Madrid, com o River Plate sendo campeão. Mas de 2019 para frente, meu amigo, finais 100% brasileiras. Desculpa, porque 2020 para sempre, né? Para frente, porque em 2019 que temos Flamengo e River Plate também, com o Flamengo sendo campeão em Lima. Mas em 2020 tivemos Palmeiras e Santos, com o Palmeiras sendo campeão no Maracanã, Palmeiras e Flamengo, com o Palmeiras sendo campeão em Montevidéu, e Flamengo e Cap, com o Flamengo saindo campeão. Onde foi a final de 22, Franco? Me falhou a memória. A final de 22 foi em Guayaquil, no estádio do Barcelona de Guayaquil. O estádio do Barcelona, perfeito. O estádio esse que eu também não sei o nome, é o seu nome do estádio. Eu também não vou lembrar agora. El Camp Nou de América. El Camp Nou. Exatamente. Mas enfim, cara, agora que a gente falou sobre todo esse contexto, né, apresentou os números, o que realmente aconteceu, porque pode ser que você, jovem ouvinte, começou a acompanhar futebol recentemente, acho que o Brasil sempre mandou a Libertadores, mas não foi bem assim, né, cara? E assim, o ponto principal, acho que a gente sempre bate nessa tecla aqui no Boleiros de Humanas, né, Franco, é realmente o investimento brasileiro, né? Porque nós já sabemos que o Brasil tem muito mais investimento no futebol que os seus outros rivais em outros países do continente. E um grande exemplo emblemático que eu quero falar disso, antes de pedir sua opinião no assunto, Franco, foi o jogo entre o Palmeiras e o Deportivo Pereira esse ano. Palmeiras que enfim, um clube que vem aí sendo extremamente vencedor no país, que tem um elenco, né, que vale quase 900 milhões de reais. Enquanto o Deportivo Pereira, que foi campeão da Colômbia do ano passado, tem um elenco com um valor equivalente ao do Ceará, clube que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, vou usar um clube da Colômbia, talvez seja um pouco roubar, digamos assim, porque não é um país assim, mais forte na Libertadores, mas assim, levando em consideração que é um clube que reúne os melhores e maiores clubes do continente, não devia ter uma disparidade tão enorme como a que existe. E é isso, eu quero só te chamar aqui, Franco, para você dar mais uma informação. O que você acha disso? Como o investimento brasileiro realmente afeta a disparidade que existe entre os dois clubes? Cara, eu acho que assim, é bem verdade que a gente tem períodos, né? A gente tem o período da década de 90, teve grande influência do narcotráfico, né? No desempenho dos clubes colombianos. A gente sabe que o Pablo Escobar era um grande torcedor do Atlético Nacional. A gente tem um momento em que o Uruguai era o país mais forte do futebol aqui, próximo à década de 50, 60, que é quando o Peñarol também consegue
beliscar alguns títulos, o Nacional também. A gente tem os momentos dos clubes argentinos, que é quando a Argentina ela tem superioridade econômica em relação ao Brasil, que abrange um grande período até início da década de 90, que é quando os clubes brasileiros começam a levar a competição mais a sério, começam a ter desempenho de jogadores melhores do que propriamente os jogadores da Argentina. Então, a gente tem momentos econômicos muito evidentes, né? Se a gente for parar para ver a primeira etapa de predominância argentina na Libertadores, a gente passava por o que aqui no Brasil, Gui? Que a gente achava que depois da Copa tudo ia melhorar, mas tudo piorou, né? No caso, a gente passou por uma crise econômica extremamente forte aqui no nosso país, que abalou alguns investimentos. Então, todo investimento que era feito antigamente, por exemplo, quem não lembra da Patrícia Amorim no Flamengo, contratando Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, vários jogadores craques para poder jogar pelo time rubro-negro. Isso gerou prejuízo para o time rubro-negro, tanto que dos anos de 2013 a 2018, o Flamengo disputou muito pouco a Libertadores, teve um time competitivo de 2017 a 2018, mas só em 2019 o Flamengo conseguiu se recuperar financeiramente para poder ter o resultado. Então a gente tem, hoje em dia, o quê? A gente tem os clubes que no passado se deram bem pelo cenário econômico do país e também pela qualidade de futebol no país, porque é muito bem verdade que é muito mais fácil você, num país como o Brasil, num país como a Argentina, que tem uma dimensão territorial imensa, tanto de comprimento quanto de largura, né? Falo isso por conta do Chile, que a gente sabe que o Chile não tem uma largura muito grande, né? Se a gente fosse parar para poder ver a área de metragem quadrada do Chile, não sei agora de cabeça, não vou lembrar agora de cabeça, mas deve ser algo meio parecido até com a do Uruguai. Mentira, o Uruguai é quase um estado aqui. Vocês entenderam o que dizer, mas é muito mais fácil você achar talentos, né? De você garimpar talentos. Então, por isso que o Brasil e a Argentina sempre tiveram maior facilidade na Libertadores. E agora a gente tem um momento que o Brasil sofre para argentinos, que vai de 2013, que é depois do título do Galo, então 2014 até 2019, que é quando veio o título do Flamengo, que foram esses 5 anos de hiato de títulos brasileiros de Libertadores. Na verdade, o Grêmio ganhou no meio, esqueci. Mas o Grêmio ganhou e outros brasileiros não foram tão bem nesse ano, que eu me lembro. Mas a gente tem um hiato de bons desempenhos de clubes brasileiros nessas competições, muito por conta da crise que passava no país, na qual os clubes reduziram os investimentos, começaram a diminuir um pouquinho o escalão da prateleira dos jogadores que eles detinham aqui. A gente começou a trazer jogadores muito mais experientes para poder compor com jogadores jovens, que não eram jovens do primeiro escalão, normalmente eram jovens do segundo escalão, os do primeiro escalão iam direto para a Europa, não batiam nem no time principal, eles já iam direto para a Europa. E aí, depois disso, a gente tem os clubes brasileiros profissionalizando mais. A gente tem o Palmeiras profissionalizando, a gente tem o Corinthians profissionalizando, a gente tem o Flamengo profissionalizando demais, Fluminense, que agora tá numa crescente profissional muito grande. Enfim, outros clubes também, o Grêmio também é muito profissional. E isso acarretou no quê? Num desempenho financeiro muito melhor, e numa estabilidade também da crise do Brasil, né, que não se deteriorou tanto quanto a da Argentina, né, que nem a gente já falou, se eu não me engano, 3 episódios para trás, se a gente voltasse, a gente fez um episódio aí sobre a crise na Argentina, né, o que a Argentina vem passando hoje em dia versus o que ela vinha passando na década passada, e acabou que essa crise gerou um gap muito maior entre Brasil e Argentina, que sempre foi o principal concorrente do Brasil aqui dentro quando se tratava de Libertadores, né? Quando a gente pega no passado mais recente, vamos dizer assim, né? Quase o pretérito do passado, tô brincando aqui, brincadeiras à parte, né? Mas quando a gente pega o passado mais recente, a Argentina sempre foi o país que teve times que fizeram frente aos times brasileiros. E hoje em dia é muito difícil isso acontecer, cara. Eu vou até explicar um pouquinho melhor no meu bloco, vou falar sobre como foi jogo a jogo dessa Libertadores, mas a gente vê essa disparidade muito por conta da economia de cada país. E é muito fácil para a Argentina revelar jogadores bons, né? À toa que a Argentina é campeã mundial. Mas é muito difícil para a Argentina manter eles no auge, que nem a Argentina manteve durante muito tempo. Quem não lembra do Juan Román Riquelme trazendo a Argentina, ou trazendo um título para o Boca Juniors em cima do Corinthians, na verdade eliminou o Corinthians, depois o Boca foi campeão da Libertadores, sendo o principal jogador, sendo um jogador não muito velho, mas também não muito novo, no caso,
estando quase no seu auge, né? Sim, é muito mais sim. difícil os clubes argentinos manterem agora os jogadores, né? Foi em cima do Grêmio no Olímpico, justamente. Com o Grêmio no Olímpico, Riquelme acabou com o jogo. Meteu, não sei se foi 3 gols ou 2 gols. Foi 3-0 o jogo pro Boca. Foi 3-0, acho que ele meteu 3 gols. Ou foi 2 gols e um gol do Palácio. Por exemplo, o Palácios fazia dupla com o Riquelme nessa época no Boca. O time do Boca era um timaço. Aí hoje, tudo bem, o Boca tem o Cavani, que foi um incrível jogador durante a carreira inteira. Mas tem um time montado muito por jogadores que vieram da Colômbia por um preço barato, ou promessas argentinas que são do terceiro até escalão. A Argentina produz muitos craques, mas tem muita dificuldade de mantê-los, o que ajuda com que os clubes brasileiros tenham mais sucesso hoje em dia, né? E eu acho que isso acarreta muito no que a gente vive hoje em dia e na disparidade do que foi vivido antigamente, que os clubes brasileiros tinham menos condições de segurar os jogadores do que os argentinos. A gente tem um cenário oposto agora, que eu acho que é um cenário de predominância brasileiro, que, cara, deve durar uns 10 anos ainda, eu acredito. Eu acredito que seja muito difícil que os clubes argentinos voltem a ser protagonistas da maneira que foram, porque é muito fácil roubar um talento argentino hoje em dia. Você oferece um salário de 200 mil reais pro cara, o cara vem pro Brasil. É inegável isso. E 200 mil reais é um teto salarial baixo no país. E assim, só pra comentar o que você falou, Franco, umas coisas, assim, um excelente exemplo é o Julián Álvares, né, cara? Com 22 anos, assim, não tá nem... É um moleque muito bom, mas não tá polido ainda. Ele já tá no Manchester City, né? São transferidos do River Plate. E outro exemplo de jogador, que é um baita jogador e que poderia ter formação na Argentina, é o Matias Zarate, do Atlético, que veio também muito novo, por um salário não tão alto. Agora já renovou, tem um salário mais conduzente, mais alto, mas ele não veio muito caro e nem com um salário muito alto, apesar de ser um excelente jogador do recém-campeão Racing. Assim, e temos outros exemplos aí, talvez não tantos cracassos, né? Mas eu lembro também do Centurion, que quando ele veio para o São Paulo, ele vinha como um grande jogador também do campeão Racing. Enfim, tem vários outros exemplos de jogadores que vieram aí, ganharam muito antes que deveriam. Não que deveriam, mas vai ganhar muito mais do que poderiam receber na Argentina, apesar de já estarem aí jogando muito bem. Acabou de fugir a cabeça, me veio outro jogador, infelizmente. O Nath Fernandes, que veio um jogador já formado, veio para o Atlético 2021, mas ele veio para ganhar dinheiro. Eles não queriam ir embora do River Plate. Veio para ganhar dinheiro, depois voltou realmente para o River Plate. E outro comentário, Franco, você falou que em 2017 os clubes brasileiros foram muito mal, Palmeiras foi eliminado nas oitavas pelo Barcelona de Guayaquil, Botafogo, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Jorge Wilstermann da Bolívia, e o Santos depois foi eliminado também pelo Barcelona de Guayaquil nas quartas, e o Grêmio passou pelo Botafogo chegando assim nas semis. Mas foi um ano difícil para os clubes brasileiros. Esse tipo de título do Grêmio acaba sendo que realmente uma final fora da curva, né, cara? Apesar do Grêmio ter ido muito bem, foi uma Libertadores meio fácil pro Grêmio, se você olhar pra trás, jogou com o Godoy Cruz nas oitavas, Botafogo nas quartas, que o Botafogo, lembra, não é o Botafogo de hoje, né? E o Barcelona de Guayaquil nas semis, pegando o Lanús na final, né? Que, enfim, é exatamente isso que eu ia comentar. O Lanús, se você parar pra ver jogador a jogador do que foi aquela final da época, cara, não tem um grande jogador no Lanús. Não. O Lanús não é um clube assim da primeira escala na Argentina, e não. Enfim, o Lanús tem uma Libertadores muito mais difícil que o Grêmio. O Lanús eliminou o River Plate, o São Lourenço e o The Strongest. O The Strongest faz grandes coisas, mas assim, o São Lourenço e o River Plate são adversários mais difíceis. Mas não tinham um timaço. Foi parecido com a Libertadores de 2014, né, cara? Que no final estranho só com o São Lourenço e o Nacional do Paraguai. Pois é. Mas é isso, queridos. Então, assim, passando da parte do investimento, que é sim o tema principal, a gente concorda com certeza com isso, também tem outro ponto que leva a isso, de por que não tem tanto investimento em outros países da América Latina. Isso tem a ver com crises e incertezas políticas, né, cara? Porque fora o Brasil, tem 3 países que são fortes na Libertadores, que são a Argentina, Uruguai e Colômbia, nessa hora. Na Colômbia, cara, a eleição do esquerdista Gustavo Petro ano passado causou uma alta desvalorização do peso e uma alta na inflação. Atualmente, quando tem uma inflação de 10% e passa por uma crise
política, sendo o primeiro governo de esquerda da história do país. É um momento de transição na Colômbia, um momento difícil economicamente, que obviamente prejudica o investimento no país. Agora, passando para a Argentina, nem se fala, tivemos um programa inteiro sobre isso, eu vou falar rapidamente, uma pincelada, que é um país que sofre uma crise geral, uma inflação de 98% até agora em 2023, para onde vai subir ainda esse ano, é um país sem reservas de moedas estrangeiras, apesar de ser altamente dolarizado, com uma crise passando agora, com uma crise política altíssima, com um governo extremamente impopular e eleições que prometem uma emoção, aí com a possível chegada de um outsider político na forma do populista, talvez libertário, autodefinido libertário Javier Milei, que está aproveitando de um vácuo dos partidos da União por la Pátria e Juntos por el Cambio, tendo aí grandes chances de se tornar o próximo presidente da Argentina. E isso tudo, claro, com uma alta na pobreza, na miséria e no crime. Há um mês atrás, um grande problema na Argentina era que haviam pessoas saqueando supermercados, porque é uma alta na fome no país. Então é um país que passa por uma crise muito grande e isso evidentemente está afetando os clubes no país. E o último, cara, eu quero dar uma entradinha até um pouco mais a fundo, é o Uruguai, cara, porque diferentemente da Colômbia e da Argentina, lindíssimo caso do Gabriel Franco do Uruguai, o país é o mais estável dos três, tão estável quanto o Brasil, se não até mais, economicamente, politicamente, socialmente, apesar de ter uma inflação um pouco alta, mais ou menos 8% em 2023, é um país que, enfim, não sofre com uma crise econômica, não sofre com uma crise política, não sofre com uma crise social. Mas, futebolisticamente falando, é um país que sofre com uma população pequena, né, cara? Tem menos gente que o Rio Grande do Sul. E que acaba tendo um campeonato fraco e pouco atrativo. E no que o Franco entrou sobre a Argentina, acontece aqui também, cara, que os clubes são obrigados a vender nas poucas vezes que formam elencos competitivos, principalmente quando clubes do Uruguai se destacam em competições, né, como a Libertadores. Por exemplo, em 2011, que foi a última vez que o Uruguai chegou à final com o Peñarol, o clube foi obrigado a vender os seus principais jogadores logo de cara, com, por exemplo, Alejandro Martinucci, que na época era um excelente jogador, promessa do Peñarol, foi vendido ao Fluminense, acabou não vingando, mas era uma grande promessa na época. Sebastián Sosa, que era um jovem goleiro da equipe, foi vendido ao Boca Juniors no mesmo ano. E o próprio treinador, que era o Diego Aguirre, foi também, imediatamente depois da final da Libertadores, foi treinar um clube no Catar. Não ficou no Peñarol para tentar ir na próxima temporada. E após o Peñarol, o primeiro e último clube uruguaio a chegar longe mesmo na Libertadores foi o Defensor Sporting, que em 2014 chegou à semifinal. E mesma coisa, no mesmo ano vendeu o seu principal jogador, o Jorge Arrascaeta, ao Cruzeiro. Vendeu outro jogador chamado Gastão Silva, que era um jovem zagueiro com bastante promessa, ao Torino. E o seu segundo principal atacante, Felipe Redós, que foi vendido ao Clube Bruges. Então é isso, cara. Eu acho que essa dominância brasileira atualmente tem muito a ver com o investimento e tem a ver com a instabilidade do continente em geral. É por isso que, enfim, esse ano é bem provável. Aliás, como eu tinha comentado no comecinho aqui desse bloco, o Brasil tem 22 títulos contra 25 da Argentina. Esse ano, obviamente, estou torcendo para o Boca Juniors, mas estatisticamente falando, tem 3 clubes brasileiros e um argentino, né? Então é provável que o Brasil já chegue ao 23º título, e por aí, daqui a 5 anos, é bem possível, até provável, eu diria, que o Brasil passe a Argentina em número de títulos da Libertadores. Então essa diferença aí que só promete cair. Mas só para antes de encerrar aqui esse bloco, acho interessante que você falou, Franco, dessa coisa cíclica, né? Que tivemos uma dominância argentina, agora uma dominância brasileira. Teve uma época que tinha uma dominância na Libertadores, não necessariamente de país, mas de campeões inéditos, cara. Porque entre 2012 e 2014, a Libertadores viu 3 campeões inéditos seguidos, com Corinthians, Atlético Mineiro e São Lourenço. Foi outra época cíclica aí da Copa Libertadores da América. Mas algo a adicionar, meu caro? Ou podemos já fechar esse bloco? Nada a adicionar, meu querido. Podemos fechar o bloco. Maravilha. Então fechamos aqui o nosso Toque Me Voe e passamos para o terceiro e último bloco da primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, o nosso arremate. E
Eu sou o Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu hoje vou falar um pouquinho sobre como estamos de cenário para essas semifinais da Libertadores, as nossas previsões também, eu vou falar aqui as minhas previsões no caso, e vou dar um pouquinho do background do que foi essa Copa Libertadores de América de 2023, ok? Falei com o sotaque certo, né, Gui? Fez perfeito, cara. O K foi maravilhoso. Perfeito. Vamos lá. A Libertadores da América, como formato de competição, atualmente ela é dividida entre fases de grupos. Você tem as oitavas de final, você tem as semifinais, ou você tem as quartas finais, semifinais e a final. E antes da fase de grupos, você tem a pré-Libertadores, que no caso são os times que ficam nas posições mais baixas dos grupos classificatórios de cada um dos países, que disputam entre si para ver quem pega as vagas remanescentes dos grupos, ou quem vai para a Sul-Americana. A gente teve o grupo A formado por Racing, Flamengo, Nublense e Alcas, que se classificaram nessa ordem. A gente teve o grupo B, que é formado por Internacional, Nacional, Independiente de Medellín e Metropolitanos, que também se classificaram nessa ordem. A gente tem no grupo C o Palmeiras, o Bolívar, o Barcelona e o Cerro Porteño, que também se classificaram nessa ordem. A gente tem no grupo D o Fluminense, o River, o Sporting Cristal, o The Strongest, que também se classificaram nessa ordem. Grupo E, Independiente del Valle, Argentino Juniors, Corinthians e Liverpool, que também se classificaram nessa ordem. Grupo F, Boca Juniors, Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas, que também se classificaram nessa ordem. Grupo G, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Libertad, Aliança Lima, que passaram de fase nessa ordem também. E no grupo H, o Olímpia, o Atlético Nacional, o Patronato e o Melgar. Aqui, no caso, a gente vê por essas classificações já que um pouquinho dessa dominância brasileira, ela já se reflete no desempenho dos times. O único time que teve dificuldades realmente foi o Corinthians, que acabou passando em terceiro no grupo e acabou tendo que ir disputar a Sul-Americana, que foi eliminado, inclusive, ontem pelo Fortaleza. Se a gente for ver as médias de desempenho dos clubes brasileiros, e eu estou utilizando a plataforma do SofaScore para poder fazer isso, a gente tem uma média de 7 pontos de desempenho dos jogadores do Palmeiras no geral, 6,96 para o Fluminense e 6,93 para o Internacional, fechando top 3. Eu acho que é justo a gente falar do top 3, porque depois começam a entrar outros times que disputaram menos jogos do que os que estão aqui. O outro time que faz as semifinais, que é o Boca Juniors, aparece em sétimo com 6,91 de desempenho. Logo após a primeira fase, no caso, a gente tem os playoffs, que no caso são as oitavas de final, as quartas de finais e as semifinais seguidas da final, que ainda está a ser decidida. Como que foi? O Racing enfrentou o Atlético Nacional, passou o Racing, o Boca enfrentou o Nacional, passou o Boca. O Deportivo Pereira enfrentou o Independiente del Valle, passou o Deportivo Pereira. Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro. Atlético Paranaense foi eliminado pelo Bolívar nos pênaltis, no placar de 8-7 nas penalidades. O Inter eliminou o River, também nos pênaltis, por 12-11 no total. Fluminense passou pelo Argentino Juniors e o Olímpia surpreendeu a todos e eliminou ao Flamengo. Logo após isso, a gente teve o Fluminense eliminando o Olímpia, o Inter eliminando o Bolívar, o Palmeiras eliminando o Deportivo Pereira e o Boca Juniors eliminando o Racing. E agora a gente tem dois cenários de semifinal, com o Boca Juniors de um lado jogando contra o Palmeiras e o Internacional de Porto Alegre jogando contra o Fluminense. A gente vê aqui também que no jogo a jogo dos playoffs, como a gente pode chamar assim essa fase, né? A gente teve poucas zebras também, cara. A gente teve uma zebra do Bolívar eliminando o Atlético. A gente teve a zebra até do Internacional passando os pênaltis para cima do River, que passou na Argentina, então, assim, algo diferente, né? A gente teve o Olímpia eliminando o Flamengo, que é uma grande zebra, e foi só, cara. Você não teve outras... e teve o Deportivo Pereira eliminando o Independiente del Valle, atual campeão da Sul-Americana. Fora isso, cara, depois disso você teve resultados constantes, que são resultados óbvios e lógicos. O Internacional eliminando o Bolívar, o Fluminense eliminando o Olímpia, o Palmeiras eliminando o Deportivo Pereira e o Boca eliminando o Racing. E agora a gente chega para esses dois cenários de jogos de semifinal. Antes de falar um pouquinho do que vai ser a semifinal, vamos falar do que foi a semifinal e vamos começar pelo jogo da Bombonera. O Boca Juniors recebeu o Palmeiras, né, no caso, meti um Palmeiras aqui sim. Como que o Boca foi a jogo? O Boca foi a jogo com Sérgio Romero no gol, com Frank Fabra na lateral esquerda, com Marcos Rojo e Jorge Figal fazendo a defesa e Luis Advíncula fazendo a lateral direita.
Valentim Barco, promessa da base do Boca, pela esquerda, Ezequiel Fernandes e Paulo Fernandes pelo meio, Cristiano Medina fazia o lado direito, Edson Cavani e Miguel Merentiel faziam o ataque do Boca, que jogou num 4-4-2 padrão. O Palmeiras jogou num 4-4-2 diamante, né? Que é a formação que você joga com 3 volantes, no caso. Como que ele jogou? Com o Everton no gol, com o Joaquim Piquerez fazendo a lateral esquerda, com o Murilo e Gustavo Gomes na zaga, e o Marcos Rocha, que horas fazia o terceiro zagueiro do Palmeiras, quando o Palmeiras se defendia do Boca, e o Mike fazia a lateral direita. Horas ele fazia o lateral direito quando o Palmeiras atacava, e o Mike fazia uma espécie de terceiro volante para meia direita. O Mike nessa função de terceiro volante para meia direita, Gabriel Menino sendo o primeiro volante de contenção, e o Zé Rafael jogando aberto pela esquerda. No meio, armando o jogo, a gente tinha o Rafael Veiga, no ataque a dupla Arthur e Rony. A gente teve um jogo disputado, no caso, né, mas que teve uma predominância pelo lado do Boca Juniors. O Boca, ele teve só no primeiro tempo 11 chutes a gol contra 3 do Palmeiras, sendo que 2 deles foram no gol, e nenhum do Palmeiras foi no gol. No segundo tempo, o Boca deu 7 chutes a gol, o Palmeiras deu 6 chutes a gol, sendo que 5 chutes do Boca foram a gol e 2 chutes a gol foram do Palmeiras. A gente teve um jogo não muito faltoso, né? Se a gente for avaliar o contexto do que é um Brasil contra a Argentina na Libertadores, a gente teve 29 faltas. É um jogo faltoso, mas tem jogos que costumam passar de 40 faltas e por aí vai, cara. Foi um jogo até bastante parado, teve bastante arremessos de lateral, bolas paradas e tiros de meta, mas foi um jogo muito, muito jogado assim por parte do Boca, né, cara? Quem esperava que o Boca fosse ficar fazendo chuveirinho na área do Palmeiras, achou errado. O Boca, ele propôs o jogo, tanto que deu 18 chutes a gol no total, sendo que no total mesmo, só 7 deles foram no gol. E aí vem uma grande diferença entre Boca e Palmeiras, que eu acho que pode ser um fator determinante nesse segundo jogo da final. O Boca demonstrou pouca efetividade, que é coisa que o Palmeiras costuma demonstrar muito nos jogos, tanto de Campeonato Brasileiro, principalmente nos de Copa Libertadores. O Palmeiras não costuma precisar de 3 chutes a gol para poder fazer um gol. Ele faz o gol no primeiro chute que eles dão no gol. Mesmo com a baixa do Dudu e a falta dele, eles ainda têm um ataque formado por Rony, Rafael Veiga e Arthur, que é um ataque fortíssimo, e que é muito difícil ser parado. Então eu acredito que o Boca possa ter dificuldades nesse jogo de amanhã às 9h30 aqui no Allianz Parque. Para amanhã, o Abel deve mudar um pouquinho o time. O Boca deve seguir com o mesmo time que jogou no primeiro jogo. O Abel deve jogar num 4-5-1, no caso 4-2-3-1, clássica formação enraizada pelo Bayern de Munique, campeão da Champions, para cima do Borussia Dortmund. Deve jogar com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Joaquim Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, aí o Mike fazendo a função da direita mais à frente, não como terceiro volante, mas mais à frente, Rafael Veiga armando o jogo, Arthur aberto pela esquerda, mais recuado para fazer a composição, e o Rony isolado lá na frente, centralizado. O Palmeiras gosta de jogar essa formação para poder pressionar o adversário ao máximo a errar. O Palmeiras gosta muito de jogar no erro do adversário e no espaço dado. O Palmeiras, ele joga muito com bolas em projeção, então se o Boca mantiver uma linha mais acuada, talvez ele tenha mais facilidade de defender em relação ao Palmeiras, porque o Palmeiras, ele chama muito o adversário para o campo dele, com passes atrás intermediária e com lançamentos para o Rony. Essa é a formatação de jogo vertical do Abel Ferreira. O Rony e o Arthur, eles disparam em direção ao buraco deixado pela defesa e eles acabam pegando a bola de lançamentos que normalmente vem dos zagueiros do Palmeiras, que seja o Gustavo Gomes ou seja o Murilo, que são muito bons lançadores, no caso, né? Assim como o Marcos Rocha também costuma fazer essas fatiadas muito bem. O Piquerez é um cara que tem uma função mais defensiva, mais de recomposição, mas chega muito bem ao ataque, costuma fazer bastante gols. Mas não tem essa função de lançamento de bola direta. Quem tem mais essa função do passe diferenciado pelo lado esquerdo é o Zé Rafael, que faz a volância, vamos falar assim, né, pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras. É bem verdade que o Palmeiras gosta de jogar assim, mas quando ele vê que times estão jogando mais recuados contra eles costumam subir as linhas e jogar apertando a saída de bola dos times.
então faz com que o time rife muito mais a bola e que o Palmeiras tenha muito mais controle do jogo. O Palmeiras tem mais dificuldade de fazer gols assim do que quando tem um time jogando propositivamente contra eles. Porque eles conseguem muito mais espaço para poder aproveitar as velocidades dos jogadores de frente deles, que são, cara, verdadeiros foguetes, vamos falar assim, né? Não é à toa que o Rony e o Dudu são 2 maiores artilheiros da Libertadores, porque eles conseguem constantemente criar chances de gol para o Palmeiras. E eles convertem, eles não têm dificuldade de finalização. Já o Boca vai ter que segurar um pouquinho, né, o pagode do Palmeiras, né? Vamos ver como é que eles vão fazer. Eu acredito que eles vão chegar com a linha mais recuada e se basear muito na boa fase que vive o Cristian Romero, goleiro do Boca, que foi goleiro do Manchester United durante muito tempo, né? Goleiro reserva, no caso do De Gea. E utilizar disso para conseguir uma segurança defensiva positiva. Vai lembrar que o Romero, ele tem, se eu não me engano, 18 pênaltis cobrados na temporada, 8 pênaltis defendidos, o que é uma barbaridade. E eu acredito que eles vão tentar segurar o máximo resultado para poder ou ganhar numa bola perdida ou no contra-ataque, uma bola aérea que o Boca é muito forte, ou então ganhar nos pênaltis com a grande muralha que é realmente o Romero, que vem sido o Romero. Mas o Boca tem que ficar esperto porque o Palmeiras tem o Everton, que talvez nos últimos anos tenha sido o melhor goleiro do Brasil, do futebol brasileiro, no caso, né? Não dos que atuam na Europa, mas do futebol brasileiro em si, que também é um grande pegador de pênaltis. Do outro lado da chave, a gente tem o Internacional e Boca. Quem não está torcendo para... a gente tem o Fluminense Internacional. Quem não está torcendo para o Fluminense nessa Libertadores merece tudo do pior, porque assim, cara, não tem como você ir contra um cara muito incrível do futebol, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, onde ele vai, ele revoluciona o time que ele comanda. Então a gente tem o Fluminense antes do Diniz, que fazia um bom futebol, praticava um bom futebol, óbvio que não praticava o futebol que pratica hoje em dia. A gente tem o Fluminense pós-Diniz. Um Fluminense que mesmo com um jogador a menos no jogo de ida, consegue buscar um empate para cima do Internacional, que é um grande time do futebol brasileiro. Como que os times devem jogar? O Fluminense jogou, na verdade, no primeiro jogo, né, com o Fábio no gol, Samuel Xavier fazendo a lateral direita, Nino e Felipe Melo fazendo a defesa, Marcelo pela esquerda. O André fazia o primeiro volante do Diamante pelo meio do 4-4-2 do Fluminense, com Keno e John Arias jogando como meias abertos. Não é nem como meias de ligação ou como volantes, mas como meias abertos, para vocês verem a profundidade ofensiva do time do Fluminense. O meia foi o Paulo Henrique Granço, e no ataque você tem o John Kennedy e o Germancano, que é simplesmente um fazedor de gols nato. Do outro lado você tem o Inter, que jogou com o Sérgio Rocher, que talvez seja uma grande achada do Internacional, né? Um grande goleiro de Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Você tem o Hugo Mário, você tem o Vitão, Gabriel Mercado e o René compondo a linha de 4 na zaga. O Maurício, que é um grande jogador pela direita. O Arangues, que voltou para o Inter agora e conquistou essa vaga titular. O Johnny, que faz uma função muito mais defensiva de retomada de bola. E o Wanderson jogando pela esquerda para poder dar velocidade pela esquerda. No ataque você tem Alan Patrick, que talvez seja a principal peça do Internacional. E o Ener Valencia, que é um dos melhores centroavantes do país em questão de qualidade de futebol. O jogo foi 2-2 no caso. Os gols foram marcados por Germancano, que abriu o placar. Logo após seus 45 minutos do primeiro tempo, Samuel Xavier foi expulso. Hugo Mário e Alan Patrick converteram a virada do Internacional. E o Germancano empatou o jogo com uma jogada muito característica do Diniz, que é o cruzamento na área, com a bola desviada pelo Nino e a finalização do Germancano apenas para desviar do goleiro. Como o Fluminense joga, todo mundo já bem sabe, né? O Fluminense ele joga de uma maneira propositiva. Independente se o Fluminense estiver jogando no Beira-Rio ou no Maracanã, o Fluminense vai jogar do mesmo jeito. O Fluminense vai jogar tocando a bola com calma na defesa, tentando fazer uma transição pro ataque. E essa transição passa muito nos pés do André, que talvez para mim, assim, eu acho que é o principal jogador do Fluminense. Muitos falam do Marcelo, falam do Ganso, do Cano, do John Arias, mas eu acho o André o melhor jogador do Fluminense. Ele é o cara que é responsável pela transição defensiva do Fluminense, ele costuma fazer isso muito bem. E ele também é o cara que carrega o piano do Fluminense, né? Ele é um dos maiores ladrões de bola do Fluminense, se não me engano, o maior ladrão de bola do Fluminense. E ele dá essa consistência defensiva, esse equilíbrio para o time do Fluminense, que tem um ímpeto ofensivo muito bom, mas que consegue se defender muito bem também por conta do André. O Inter ele joga mais de uma maneira reativa, né?
o técnico preferido do Gui é o Eduardo Cudê. Ele é o técnico do Inter, então o Gui sabe muito bem como o Cudê gosta de jogar com a bola vertical e um jogo reativo, dependendo da situação do jogo. O que é o jogo reativo? Eu só acho importante nesse momento, Franco, te interromper para falar que o Eduardo Cudê tomou um nó tático do Filipão. Tomou um nó tático do Filipão. Isso não é mentira. Mas como que o Cudê gosta de jogar? Vocês sabem o que é o jogo reativo? O jogo reativo é como o time reage à medida que o jogo vai se desenvolvendo. Então o time ele nem é muito ofensivo, nem é muito defensivo. Ele tem jogadores à disposição que permitem com que o jogo ele consiga evoluir conforme a dinâmica se propõe. Então vamos supor, se vai ter momentos em que o Fluminense vai propor tocar mais a bola, o Internacional vai recuar mais o jogo, até que eles percebam que o Fluminense tem deixado mais brechas, ou por ter ido com muita sede ao pote ao ataque, ou então por terem jogadores cansados em campo. Então é aí que o Internacional ele vai tentar atacar. Pode ser que por esse jogo propositivo, esse jogo reativo, o Inter jogando em casa tenha minutos iniciais melhores do que o do Fluminense. Talvez ele controle o jogo nos primeiros 20 minutos, porque o Inter é muito forte jogando no Beira-Rio. E faz muito tempo que o Inter não vai numa semifinal de Libertadores, se eu não me engano, a última vez foi a vez que eles foram eliminados pro Tigre do México, um gol contra do lateral Fabrício, se eu não estou enganado, e foi antes do Inter ser rebaixado. Então faz muito tempo que o Inter não chega em uma semifinal de Libertadores, cara. Então eu acredito que a torcida vai fazer muita pressão pro Inter. E como jogam os times amanhã? Os times amanhã devem jogar da seguinte maneira. O Inter muito provavelmente vai repetir a escalação. Então tudo que eu falei com Rocher no gol, René, Hugo Mário pelas laterais, Vitão, Gabriel Mercado pela zaga, Johnny Arangues pelas volâncias, Wanderson e Maurício aberto e Alan Patrick jogando mais colado ao Ener Valencia deve se repetir amanhã. E a única alteração do Fluminense do último jogo, no caso, né, deve ser o Samuel Xavier, que no caso ele está suspenso. E se eu não me engano, o André também estava suspenso. O André, se eu não me engano, ele tomou o cartão amarelo que tirou ele do jogo de volta. E eles devem jogar com o Alexander, que é um moleque muito bom que veio da base. Não, mentira, o André não está suspenso. Eu errei. Eu errei e assumo o erro. Eu acredito que o John Kennedy também não está suspenso. Enfim, pelas prévias, talvez o Fluminense jogue tanto com o André quanto com o Alexander, com dois volantes, então só com o Cano centralizado, dando mais consistência defensiva para poder liberar mais as laterais, provavelmente. Quando o Alexander joga, e o Fluminense joga num 4-2-3-1, 4-5-1, né? O Marcelo, ele costuma ter mais liberdade para subir pelo meio, e o Alexander, ele volta para fazer a posição do Marcelo pela lateral. O Alexander, ele tá voltando de lesão, no caso, né? Ele teve uma lesão de LCA, se eu não me engano, foi ligamento cruzado anterior. Então, ele tá voltando agora para poder fazer essa função. E se ele conseguir dar essa liberdade pro Marcelo, talvez o Fluminense consiga propor um jogo muito melhor pela esquerda, porque ele perdeu uma grande força ofensiva, que é o Samuel Xavier, que tem jogado muito bem essa temporada. Gui, nesse momento eu queria te chamar, cara, que eu acho que é válido a gente dar os nossos palpites para o que você acha que vai acontecer no jogo de amanhã e o que eu acho que vai acontecer no jogo de amanhã. Primeiro, na verdade, no jogo de hoje, né? Primeiro, entre Fluminense e Internacional. O que você acha que vai acontecer, Gui? Cara, eu acho difícil dizer que, assim, primeiro, excelente análise, tá? Um bom sobrevoo sobre os jogos. Mas agora, assim, eu acho que o Fluminense perdeu uma oportunidade com a expulsão, a expulsão que sofreu o jogador no primeiro jogo. Aquele jogo era pro Fluminense ter vencido, ter empatado em casa com o Inter, foi um péssimo resultado pro clube. Porque, cara, agora, assim, eu acho inegável que o Internacional leva uma vantagem jogando em casa no Beira-Rio. Eu acho que o Internacional tem de ter essa vantagem aí. Mas o Cano vem em muita boa fase, o Ener Valencia também. Então, assim, é realmente complexo. Eu acho que esse jogo vai para os pênaltis, novamente. Eu acho que vai acabar empatado e termos os pênaltis no Beira-Rio. E eu vou dar essa vitória pro Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai chegar na sua segunda final da história da Libertadores. Para ver aí se tivermos mais um campeão inédito. Você concorda? Acompanha o relator, Gabriel Franco? Ou vai de Internacional? Eu vou de Fluminense também, cara. Acompanho o relator. Eu acho que o Fluminense está passando uma grande fase na história, né? Talvez
uma das fases em que ele tem a mais chances de conseguir se sagrar como campeão da Libertadores, mais até do que 2007, se eu não estou enganado, que o Flu perdeu para a LDU na final. Eu acredito que o Cano é o melhor jogador da Libertadores, tá? Se você for parar para avaliar as médias de nota, ele é o artilheiro da competição isolado, ele é o jogador com a melhor média de notas gerais. Então eles têm uma força ofensiva muito grande e eles não costumam se apequenar em jogo fora de casa. Eu acredito que o Inter vai ter sim um ímpeto ofensivo no início. Se o Fluminense conseguir segurar esse ímpeto ofensivo, depois eles vão dominar as ações do jogo. Se não tiver nenhum jogador expulso, se não tiver nada fora da curva, que nem teve no primeiro jogo, eu acredito que o Fluminense tem tudo para passar para a grande decisão da Libertadores. Contra quem, Guilherme Ribeiro Baturi? Boca Juniors ou Palmeiras? Cara, assim, eu quero falar um pouco do Boca, Franco, só para falar um pouco da temporada do Boca, porque, assim, o Boca passa por um pouco de uma pressão, a grande verdade é essa, nessa Libertadores, porque no Campeonato Argentino o Boca foi mal, tá? O Boca chegou em sexto, já acabou a temporada desse ano, 2023 já acabou, e o Boca chegou em sexto e conseguiu se classificar só para a Copa Sul-Americana. É verdade que a Copa Argentina ainda está rolando e o Boca está aí, chegou às quartas finais, com o Talleres, então pode garantir uma vaga pela Copa Argentina. Só que é isso, cara. O clube não está indo tão bem esse ano. Tem o risco de não ir para a Libertadores. Então, na verdade, esse título seria o último mais importante que o Boca precisa conquistar esse ano realmente. Porque não se compara, né, com a partida da Libertadores, eu acho, pelo menos. Então, o Boca realmente tem que estar indo atrás, focando bastante na Libertadores. Eu brinquei no começo do programa que, enfim, não toca ganhar em Brasil, mas agora tirando completamente o clubismo, o Palmeiras é franco. O Palmeiras eu acho que tem um elenco muito melhor, um técnico muito melhor, e jogando em casa eu acho que tem tudo para ganhar esse jogo no tempo normal. Eu acho que eu torço muito pro meu Boca Juniors, mas o mais provável é que a final, para mim, seja Fluminense e Palmeiras. Eu acompanho o relator dessa vez de novo, também acho que o Palmeiras vai passar. Minha torcida vai pro Boca, obviamente, por mais que na Argentina eu goste mais do River Plate, né? Mas minha torcida vai pro Boca, porque por motivos óbvios, eu sou São Paulino, todo mundo sabe disso, nunca neguei isso a ninguém, né? Todo mundo sabe, e eu acredito que o Palmeiras tenha mais time, mas que a minha torcida pro Boca vai pro Boca sim. O Palmeiras tem um time mais pronto para disputar uma final, né? Do que o Boca. O Boca tem um time de jogadores experientes, com jogadores muito jovens, mas que tem pouco tempo atuando juntos. O Palmeiras tem jogadores que atuam juntos há mais de 4 anos, então eu acredito que seja mais fácil pro Palmeiras chegar nessa final do que o Boca. Mas enfim, eu não vou perguntar para você depois qual que é o palpite da final, porque a gente vai fazer um episódio só sobre a final. Já tô garantindo isso aqui, que a gente vai fazer um episódio sobre a final da Libertadores da América. Já tô faltando um tema aqui pra gente falar mais à frente. E assim eu gostaria de encerrar o meu bloco. Se você quiser fazer alguma macumba, Gui, para poder o Boca passar, eu agradeço muito. Mas, enfim, gostaria de assim encerrar o meu bloco. Cara, não vou fazer uma macumba hoje, vou aqui torcer muito. Foi uma pena o Boca não ter conseguido garantir um resultado aí na Bomboneira, mas é isso, cara. Acho que é torcer. Agora, em menos de uma hora, vai rolar a bola para o Fluminense Internacional, então espero que os comentários não envelheçam muito mal, mas vamos terminar aqui, então, esse terceiro bloco da primeira parte. Estou passando para o último bloco, o primeiro bloco da segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, as nossas alternadas. Sejam muito bem-vindos às alternadas, no qual eu, Gabriel Franco e Guilherme Ribeiro Baturi vamos fazer o nosso quiz, o nosso jogo do milhão, o nosso jogo de perguntas e respostas. Gostaria de apenas fazer um comentário, pedir o Gui para poder abrir esse programa, porque acabou de sair o adversário do meu Lion na final da Sul-Americana. O Fortaleza, como todos esperavam, vai enfrentar a LDU. A final em Punta del Este. Punta del Este no Uruguai, no caso. Vai ser a final entre Fortaleza e
a Liga Deportiva Universitária do Equador, a LDU. Gui, você tem algum palpite para esse jogo, cara? Cara, eu tenho um comentário e um palpite, cara. Porque eu acho que eu poderia falar que a Liga Deportiva Universitária de Quito é o clube mais importante, o maior clube do Equador, sem menor sombra de dúvidas, um clube com a Libertadores. Acho que tem uma ou duas sul-americanas, a Liga Deportiva Universitária. Sul-americana? Sul-americana. Acho que tem duas. Né? Acho que tem duas. Tem. No mínimo uma que eu sei que tem, porque no Fluminense acho que 2 vezes. Então tem. Mas assim. Como o jogo, eu ia falar que a Liga, por jogar no mítico Casablanca em Quito, teria uma grande vantagem com Fortaleza, porque a altitude de Quito é altíssima, mais de 3 mil metros, onde o estádio é localizado a quase 4 mil pés, 4 mil metros, desculpa, em Quito. Agora, abre parênteses, por que raios o jogo é em Punta del Este? Isso não faz o menor sentido. Cara, Punta, não é nem de estádio de Punta del Este, cara. É uma cidade resort, só baixa argentino lá, cara. Eu acho um absurdo isso em Punta del Este. É isso mesmo, cara. Quantos é argentino e brasileiro indo passar ano novo lá. Que estádio é esse, cara? Eu tô em choque agora. Eu não sei, eu achei que fosse em Montevidéu, eu quase falei Montevidéu, mas aí eu olhei aqui na arte do Fortaleza que é Punta del Este. Cara, que coisa louca, isso é completamente louco, mas enfim, ok, como o jogo é em Punta del Este, eu acho que o Fortaleza leva vantagem. Também acho que o meu Lion vai levar. Bom, vamos então às nossas perguntas e respostas. Guilherme Ribeiro Paturi, quer que eu comece ou você quer começar com a sua, cara? Pode começar, meu cara. Boa, a minha pergunta é direta e reta, cara. O Miguel falou que o maior artilheiro da Libertadores é o Alberto Spencer. Ele comentou isso no bloco dele. Então eu quero perguntar qual que é o maior artilheiro da Libertadores em uma única edição de uma Copa Libertadores. Então é quem fez mais gols em uma única edição. Letra A, o atacante Pedro do Flamengo, Pedro, com 12 gols. Letra B, Daniel Onega, atacante do River Plate da década de 70, com 17 gols. Letra C, Palacios, atacante do Boca Juniors na virada de 2000 para 2010, com 15 gols. Ou letra D, o próprio Alberto Spencer, com 18 gols. Guilherme Ribeiro Paturi. Eu tô entre o Pedro, na temporada passada, e o Palacios. Eu acho que vou ser clubista, eu vou de Palacios. Na verdade eu não tenho a menor ideia. Eu vou ser clubista de Palacios, ser de Clube Atlético Mineiro, Palacios do Boca Juniors. Nenhum nem outro, cara. O maior artilheiro em uma única edição da Copa Libertadores da América foi em 1970. Foi o Daniel Orega, jogador do River Plate, com 17 gols, recorde até hoje intacto. O Cano, se eu não me engano, tem 11 gols ou 10 gols nessa edição. Ele tem que fazer 3 gols nos 2 jogos, tipo, ele ganhando hoje, fazendo 3 gols, fazer mais 3 gols na final para igualar o recorde do Daniel Orega na década de 70. Cara, é impressionante, realmente errei feio. Impressionante. Eu acho que você vai acertar a minha pergunta, cara, que a minha pergunta tá fácil. Mas vamos lá, a minha pergunta é a seguinte, meu caro. O único país que detém só um título da Libertadores é o Chile, que tem somente um clube que conseguiu conquistar a taça em 91. Qual é o único clube chileno campeão da Libertadores, Gabriel? Seria ele o Colo-Colo, seria ele a Universidade Católica, seria ele a Universidade de Chile, ou seria ele o Cobreloa? Sua resposta. Eu tenho a camisa da Universidade do Chile, cara, mas o Miguel falou sobre isso no bloco dele também, e eu vou ter que invocar o hino do Clube Atlético Mineiro e de letra A de Atlético Mineiro, Colo-Colo, o único campeão da Libertadores da América, chileno, meu amigo, chileno. Perfeito, Colo-Colo, um campeão chileno. Eu esqueci que o Miguel falou disso, eu tinha feito uma pergunta antes, devia ter mudado. Mas é isso, cara. E falando assim do Colo-Colo, tinha uma época que o Colo-Colo sempre jogava com o Galo todos os anos. Então, assim, em 4 anos o Galo tava no mesmo grupo com o Colo-Colo 3 vezes. Eu já vi Sim, o Galo. Eu lembro dessa época. Eu já vi o Galo jogar Colo-Colo no campo umas 2, 3 vezes também. Então, é nosso filho, tá? O Colo-Colo era o filho do Atlético. O Colo-Colo estava no colo do Galo, cara. Era Um grande freguês do Atlético. Grande freguês, cara. Mas é isso, com isso, então, já que não tem o Miguel, fechamos as nossas alternadas, nosso jogo do milhão. Franco levou essa, mas passando então para o nosso último bloco do podcast Poderes Humanas, o nosso famoso debate. Começando então o nosso último bloco, o segundo bloco da segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, o nosso famoso debate, onde vamos falar aqui hoje, cara, sobre um tema
importantíssimo, um tema bastante interessante, que é o seguinte, meu caro. Você acha que, para aumentar a competitividade, uma vez que o Brasil está assim, dominando de maneira absurda, assolando muitos países da América Latina, outros clubes da América Latina, a América do Sul, na verdade, né? Se você acha que nós deveríamos englobar toda a América, todo o continente americano, América do Norte, Central e do Sul, num campeonato continental. Gabriel Franco, eu vou dizer que sim, tá? Eu vou começar aqui dizendo que sim, e depois eu vou entrar nisso, mas eu quero sua resposta para começar, Franco. Sim ou não? Cara, para ser bem direto e objetivo, eu vou concordar com você, mas não é que a gente fosse concordar nisso, porque eu acho que assim, a gente vai ter uma dificuldade muito evidente que vai ser a logística, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, pode ser que, por exemplo, algum dia o Paysandu vá para a Libertadores. Perfeito. Pode acontecer. E imagina a logística do Paysandu tendo que orquestrar uma ida até os Estados Unidos para jogar contra o Los Angeles FC um jogo de Libertadores. É um cenário muito possível de acontecer. Ou até a gente pode até ir para Toronto, né? Vamos supor que o Toronto vai para a Libertadores, o Toronto jogar sei lá, o Toronto jogar contra o time mais baixo, assim, que a gente possa falar geograficamente falando, né, no mapa da América do Sul. Imagina só o quão demorada seria essa viagem, cara. Que eu acho que o Toronto é o time que tá no mais acima, assim, que a gente, geograficamente falando também, que a gente possa considerar. A gente pode ter essas viagens doideiras. Tem Vancouver também, né? Tem o time de Vancouver que joga também MLS, né? Mas, assim, a gente pode ter essas loucuras de logística de um clube ter que jogar no domingo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série A e aí ele ter 2 dias para viajar para os Estados Unidos para poder jogar uma partida de Libertadores, que a gente sabe que é uma baita de uma viagem. Cara, algumas viagens chegam a 12, 13 horas de duração com escala, e a gente sabe que é uma dor de cabeça, mas eu acho que é o necessário para a gente conseguir aumentar assim, a competitividade da Copa Libertadores da América, porque eu não vejo nos próximos 5 anos os clubes da América do Sul demais, sem ser o Brasil, né, os hispanohablantes da América do Sul, igualando o Brasil em questão de desempenho, cara. Eu acho muito difícil, quase impossível, e eu acho que essa é a melhor solução, sim, para que a gente consiga ter uma Libertadores mais competitiva. Cara, eu sou assim, um exemplo que você estava falando é muito bom, né? Se você imaginar assim, um clube de Santiago ou um clube de Buenos Aires, que são, acho que, assim, cidades mais ao sul, que tem uma chance realista de um desses clubes chegarem à final, ou enfim, tem outra cidade da Argentina, né, que seja menor, menos conectada com voos, tipo Rosário ou Córdoba, enfim, tiver a jogar contra o Toronto, ou contra Vancouver, ou contra o Seattle Timberland, como é? Não, Seattle Sounders. Portland, cara, Portland Timbers e Seattle Sounders. Portland Timbers, isso, Seattle Sounders. Seria uma viagem, assim, muito, muito longa. Isso é o ponto 1, né? Logisticamente seria difícil, porque o continente americano é enorme. Mas, assim, eu acho que tem maneiras, né, de resolver isso, né, cara? Talvez, assim, fazer por brackets, enfim, um chaveamento por continente, enfim, talvez colocar até o Panamá, então até o Panamá ser um chaveamento da América do Sul e para cima um chaveamento da América do Norte, para eles se enfrentarem talvez só a partir das quartas, a partir das oitavas, fazer todo um torneio maior, para na fase de grupos não ter esse confronto, não sei. Eu acho que tem maneiras de organizar para a logística ser um pouco mais fácil. Eu não sei se fazer esse negócio de chaveamento que eu falei, talvez meio que mate o propósito, né, de ter uma maior competitividade. Talvez acabe fazendo 2 mini competições que não acabe resolvendo o problema, né. Mas eu acho que não é tão impossível, né, Franco, porque tinha o México na Libertadores até 2016. Não sei quando começou até o México, em 2010 no mínimo, que chegou na final contra o Internacional. Então, no mínimo por 6 anos aí a gente teve o México. O Galo foi jogar contra o Tijuana, longíssimo também, quase. Antes até, o Flamengo perdeu do América do México em 2008, se eu não me engano. Perfeito. Então já tinha. Rio de Janeiro, Cidade do México, é longíssimo. Por exemplo, o zona de Tijuana ainda mais. Óbvio, né, que quando você vai ficando mais longe, cada hora de voo, cada hora de deslocamento é meio que como se fosse exponencial, piora, mais do que, enfim.
Mas eu acho que é algo de possivelmente organizar. Algo que dá para organizar, possível de organizar. Mas assim, o que eu quero falar também é que eu acho que isso daria muito certo, cara, para aumentar a competitividade, principalmente com o investimento massivo que a MLS vem recebendo, com a chegada do Messi, com essa seriedade do David Beckham de montar um grande clube do Inter de Miami, Inter Miami, mas que vai levando, né, cara, a gente já falou até no episódio sobre futebol nos Estados Unidos, mas isso tende a levar a que mais jogadores vão jogar na MLS, fenômeno que já aconteceu na Arábia Saudita esse ano. Quando o Cristiano Ronaldo foi, todo mundo achou uma loucura, agora só tem dezenas de jogadores do primeiro escalão europeu na Arábia Saudita, porque o mesmo não poderá acontecer na MLS. Eu não sei, pode ser que aconteça, mas já é um nível maior que a Arábia Saudita. Atualmente eu não sei, né, mas era, pelo menos no ano passado, a MLS tinha um nível maior, de maior competitividade. Fora isso, o México, acaba que a gente não tem uma boa experiência com o México, né, Franco, porque os clubes mexicanos queriam jogar com a CONCACAF, a CONCACHAMPIONS, né, não queriam jogar a Libertadores, então a gente pegava o segundo escalão do México, mesmo assim era difícil, o Galo quase perdeu o Tijuana em 2013, desculpa. E justamente por conta disso eles não queriam pegar, por conta da logística. Sim. Eles queriam a CONCACHAMPIONS porque eles ficavam tudo por lá e eles ganhavam sempre a CONCACHAMPIONS e pra eles era ótimo. Exatamente. Até hoje é isso. Exatamente. Mas aí, o Chivas, o Guadalajara chegou na final de 2010. O Tigres do México também chegou na final de 2015 com o River Plate. Então, é isso, cara. Eu acho que, incluindo o México, porque o México é parecido com o Brasil no investimento. Ele contrata grandes craques. Por exemplo, o Gignac, que foi o artilheiro do campeonato francês de 2014 ou 15, foi contratado pelo Tigres a um preço milionário e jogou lá há anos. Tá jogando até hoje, se não me engano. Até hoje. Então, assim, o México tem um nível de investimento, acho que menor que o do Brasil, mas não é tão disparo. Então, seria bom, eu acho, para o futebol americano, né? Não mais só americano, mas americano em geral, incluir o México e o Brasil na mesma competição, e os Estados Unidos também. Eu acho que seriam umas 3 potências que realmente rivalizariam aí pelo título dessa grande Copa Libertadores, que eu sou completamente a favor. Mas eu acho que é isso, cara. Algum comentário final sobre a nossa hipotética Gran Libertadores de América? Nada. Concordo plenamente com você 100%. E vamos torcer pro Fluminense agora ganhar e ser campeão depois da Libertadores, porque eu prefiro que o Boca ganhe, mas se não for o Boca vai ser o Fluminense. Maravilha. Só antes de encerrar, eu quero aqui dizer que eu acho que o Miguel provavelmente não ia concordar com nós e que ele ia ser contra a proposta da Gran Libertadores e América, então eu vou só deixar isso ressaltado aqui. Caso o Miguel seja a favor, ele pode se manifestar no próximo episódio. Mas com isso, vamos fechar então, meu caro. Fechamos aqui o nosso 50º... Qual que seria? 51º? Não. 53º episódio do podcast Boleiros de Humanas sobre a Libertadores da América. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Por favor, não esqueça de compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Nos ajuda muito mesmo. Um abraço e até a próxima.